Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, o mundo assistiu na semana passada com ansiedade à eleição norte-americana e a consequente vitória do democrata Joe Biden. O que significa isso para os Estados Unidos e para o mundo, professor? A eleição presidencial norte-americana, na semana passada, mobilizou as atenções do mundo inteiro. E a vitória de Joe Biden pode ser analisada sob diferentes pontos de vista. Uma das perspectivas é justamente o fato de que a vitória de Joe Biden contra o presidente Trump aponta para a perspectiva de valorização das organizações e acordos internacionais voltados à governança do mundo globalizado, numa perspectiva assim de reforço do multilateralismo internacional. Há, dessa forma, a restauração de uma orientação que prevaleceu nos governos mais recentes do Partido Democrata dos Estados Unidos, liderados por Bill Clinton e por Barack Obama, mas também no governo republicano de George Bush pai, no começo da década de 1990, todos eles com forte engajamento dos Estados Unidos nos foros multilaterais. Deu-se assim, nesta eleição recente, a derrota do discurso de Trump contra a globalização e a favor de políticas unilaterais. Joe Biden anuncia algumas medidas imediatas nessa tendência de restauração do multilateralismo. A recomposição das relações dos Estados Unidos com a Organização Mundial de Saúde, o que é fundamental por conta da pandemia da Covid-19, que tem feito um número muito expressivo de vítimas, inclusive nos Estados Unidos, mas também a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, que é fundamental para o combate ao aquecimento global. Há alguns anos, este acordo foi celebrado em função do engajamento muito efetivo do presidente Obama, mas os Estados Unidos se retiraram desse entendimento com a vitória do presidente Trump. Agora, Joe Biden anuncia a volta dos Estados Unidos ao acordo, o que será uma medida muito importante para a efetividade de políticas voltadas ao tema da mudança climática. E quais as consequências, professor, dessas orientações? Esta orientação geral, pelo peso dos Estados Unidos de reforço ao multilateralismo, tende a gerar uma globalização feita em moldes mais organizados e abertos, o que é bom para a América Latina e também para o Brasil, em que pese o alinhamento do presidente Bolsonaro às políticas advogadas por Donald Trump. Mas esse multilateralismo reforçado precisa também ser renovado por conta dos desafios que se colocam neste período. O primeiro desafio para a administração Biden, e que é importante sob uma ótica de interesse global, é a construção de uma boa relação com a China no tocante à condução dos assuntos internacionais, superando-se o quadro crescente de tensão e rivalidade. Um outro desafio muito importante para esse multilateralismo, como eu disse, reforçado, mas que tem que ser renovado, é se atentar para os excluídos da globalização, que ao não se beneficiarem das mudanças ocorridas nas últimas décadas, têm tendido a apoiar alternativas populistas em diversos lugares do mundo, como ocorreu com Trump nos Estados Unidos e com Bolsonaro no Brasil. É um momento importante este em que a volta de um multilateralismo reforçado e renovado pode significar a melhoria das condições de vida para a população do planeta. Este foi o professor Pedro Dalari, que falou com Marcelo Rogenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Ética e política.
por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, o senhor poderia comentar sobre o sistema de eleição presidencial dos Estados Unidos? O sistema eleitoral norte-americano para a presidência é tão complicado que dá vontade de brincar dizendo que você tem que fazer um curso para entender. É um sistema que foi adotado na Constituição de 1787. Havia um grupo que queria a eleição indireta do presidente da República pelo Congresso, isto é, Senado, mais Câmara de Representantes ou deputados, como a gente traduz em português, e outro que queria a eleição pelo sufrágio universal, claro, votando só os homens livres, excluídas as mulheres, excluídos escravos, excluídos estrangeiros e não cidadãos em geral. E no fim prevaleceu uma solução mista, que seria o presidente eleito indiretamente por um colégio que tem tantos membros quanto deputados e senadores há, quer dizer, cada estado tem tantos membros nesse colégio quantos senadores e deputados ele tem, mas ser deputados e senadores justamente não podem concorrer a esse colégio. E esse colégio é eleito apenas para escolher o presidente da República e, desde 1800 e tanto, uns 50 anos depois da Constituição, adotou-se o princípio de que quem vence num estado leva todos os votos daquele estado no colégio eleitoral. Então, tanto faz você vencer por 10 mil votos, 5 mil votos, como aconteceu nos estados chamados swing, pêndulo, chave, indecisos, oscilantes. Vocês veem a vitória do Biden na Geórgia, na Pensilvânia, foi por muito poucos votos, como 4 anos atrás a vitória do Trump nesses estados e outros foi também por muito poucos votos. Tanto faz você vencer por poucos votos quanto vencer de goleada, como acontece em mais de 30, quase 40 estados norte-americanos que são claramente ou democratas ou republicanos, que você leva todos os votos daquele estado. Com exceção de 2 estados, Maine e Nebraska, que têm poucos votos e que fazem um sistema um pouco mais complicado, mas que não dá, enfim, reparte um pouco os votos dos estados. Então isso cria um sistema que pode trazer problemas, quer dizer, não é um sistema muito garantido democraticamente. É um sistema democrático ou não, professor? Bom, lembrando que democrático se refere à democracia, então não estamos falando que o sistema favorece o Partido Democrata. Estamos perguntando se esse sistema obedece a princípios democráticos. Isso é muito complicado, porque na hora em que você pode ter a vitória no colégio eleitoral, até mesmo com muitos votos no colégio eleitoral, de alguém que perdeu no voto popular, isso já aconteceu várias vezes na história norte-americana e só nos tempos recentes aconteceu no 2000, quando Al Gore, democrata, venceu o republicano George Bush, e aconteceu em 2016, quando Trump venceu no colégio eleitoral Hillary Clinton, que tinha vencido no voto popular. Então esse é um problema grande, quer dizer, onde está a democracia quando você permite que o perdedor se torne presidente? Outro ponto complicado também, cada estado tem suas leis eleitorais. Os estados mais conservadores, por exemplo, privam do direito de voto pessoas condenadas, às vezes, a qualquer pena de prisão, ainda que leve, privam do direito de voto pessoas que não pagaram multas. Então você tem toda uma legislação diversificada, que não é unificada, e vocês veem na própria apuração, cada estado apura do seu jeito. Quer dizer, isso acaba fazendo uma coisa não só pouco democrática, mas muito atrasada. A gente que fica sabendo quem é o presidente, quem são os deputados, minutos depois da eleição, graças ao voto, à urna eletrônica, olha para isso com espanto. E se olhar para a França, para os países europeus, em que a própria sessão eleitoral em que presidiu a recepção dos votos, uma vez terminada a eleição, apura a votação, e assim, pouco depois, 1, 2, 3 horas depois da eleição, você já sabe o vencedor, o sistema norte-americano é um sistema que introduz uma instabilidade muito grande, tanto que a gente vê o senhor Donald Trump querendo contestar o resultado. Enfim, é um problema que não é fácil de resolver. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, no último domingo saiu uma matéria no Estadão sobre o consumo das famílias na pandemia. Quais foram os resultados? Saiu essa matéria no Estado de São Paulo, o jornal, de acordo com um estudo
feito pelo Instituto Locomotiva. Então é um estudo que ligou para várias famílias com um questionário, né, perguntando os efeitos da pandemia sobre o consumo. E esse estudo mostra que em 2020, né, o efeito da Covid-19 é de uma redução de 247 bilhões de reais no consumo da classe média. O que é a classe média que eles consideram? É uma classificação do IBGE. Eles pegaram as classes classificadas como B, C1 e C2, que ganham entre R$ 667 reais e R$ 3.755 reais por mês per capita. Então, uma renda familiar per capita, o que pega praticamente metade dos brasileiros. Então, é bem significativo. E na matéria eles até comparam que esses 247 bilhões de redução do consumo supera o PIB de países como Paraguai, Bolívia e Uruguai, né? Então, para a gente ver o que é muito significativo essa redução do consumo da classe média, que tem cortado serviços essenciais ou serviços que são importantes, né, para a classe média, como escola particular, plano de saúde, empregada doméstica. A gente percebeu, né, foi até um resultado da pandemia, a questão da utilização de serviços como restaurante, viagens. Então, todos esses setores reduziram muito, a classe média reduziu muito o consumo, né, desse tipo de serviço, o que acaba tendo aquele efeito em cascata, né? Então, tudo acaba sendo como se fosse um ciclo negativo. A gente tem uma economia que foi impactada, isso reduz o consumo, principalmente da classe média, porque os menos favorecidos tiveram auxílio emergencial nesse primeiro momento, e os mais ricos, eles têm bastante poupança. Então essa redução, esse impacto do Covid-19, fechando alguns setores, reduzindo a renda das pessoas, esse consumo menor acaba tendo um impacto ainda maior, é o que a gente chama em economia de efeito multiplicador. Então, de fato, é uma situação muito delicada. E quais são as perspectivas diante desses resultados? Quando a gente olha o cenário geral da economia, o país já entrou nessa crise do Covid-19 numa situação fragilizada. E eu vou ressaltar aqui dois, né, elementos, que é a questão da dívida em relação ao PIB e do déficit público e do desemprego. A gente entrou com um desemprego muito alto lá no início do ano, com uma dívida em relação ao PIB muito alta, e a Covid-19, os efeitos da Covid-19 acabou ampliando bastante esses problemas, ou seja, piorou os fundamentos da economia brasileira, em dois elementos que são importantes: a dívida em relação ao PIB do governo e o mercado de trabalho. Então, quando a gente olha a perspectiva para o ano que vem, para os próximos anos, é bem delicada, né? O governo ele tem que controlar os gastos para não piorar ainda mais os fundamentos da economia brasileira e dar estabilidade para que o país possa retomar o crescimento através de investimentos, seja de pessoas ou empresas aqui do país ou fora do país, né? Um país que tenha mais estabilidade macroeconômica, de fato, atrai investimento. Ou seja, né, isso seria uma política de não aumentar o gasto no momento que a demanda está muito fraca. Mas o aumento do gasto, apesar de ser positivo no curto prazo, pela fragilidade das contas públicas, muito provavelmente teria um efeito ainda pior sobre a demanda total da economia, mesmo no curto prazo. Então esse é o problema de aumentar o gasto público hoje, né? O certo é controlar, que seria através de uma agenda de reformas, mas o ano que vem vai entrar com um arsenal muito menor em termos de possibilidade de políticas públicas para aumentar a demanda agregada. O juros já está muito baixo, talvez até tenha que aumentar. A gente está vendo a questão da inflação que está começando a se difundir mais para diferentes tipos de bens e serviços da economia. E o mercado de trabalho muito fraco, né? Muita gente desempregada. Essa matéria traz muito bem essa queda do salário das famílias de classe média, e esses elementos acabam trazendo um desafio adicional para tentar estimular a economia em 2021. Fora o cenário externo, né, com a segunda onda do Covid-19 afetando aí vários países importantes, e pode, né, a gente não sabe até quando de fato vai permanecer os efeitos do Covid-19, dessa pandemia, sobre a economia global. Acho que a gente teve uma notícia muito positiva, que foi a eleição do presidente Joe Biden lá nos Estados Unidos. E isso vai trazer um pouco mais de estabilidade, mas a gente tem um cenário que é muito complicado. Então, assim, se a gente não fizer o nosso dever de casa para dar mais credibilidade, mais estabilidade macroeconômica, a situação vai se complicar, né? E não só para 2021, mas também para os próximos anos. Então é fundamental a gente arrumar a casa, porque a gente não tem mais gordura para queimar e a situação tende a ficar ou a permanecer muito difícil. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, como o senhor vê a vitória do Biden? Leila e ouvintes da Rádio USP.
Finalmente respiramos um pouco melhor, depois de confirmada a vitória do Biden em relação a Trump, nessas eleições já históricas nos Estados Unidos. Mas a angústia permanece, o graus de angústia permanece. O que talvez seja possível nesse momento é fazer uma certa análise dessa situação, né? Trata-se de uma guerra cultural? Ao que tudo indica, sim. Em 1991, James Davison Hunter, um sociólogo da Universidade de Virgínia, introduziu a expressão guerras culturais nesse seu livro, que hoje é um marco, né? Guerras Culturais, a luta para definir a América. Hunter desenvolve esse pensamento e essa relação com essa polarização que encontramos não só na política norte-americana, mas em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. E ele faz essa análise do ponto de vista cultural. O que é interessante é que o termo não é novo, mas ele reflete também esse tensionamento em outras situações. A origem dessa expressão está na Alemanha, no final do século XIX, quando havia um confronto entre ideais mais modernos, né, que vão se relacionar já mais ao século XX, e valores seculares, né, especialmente ligados a questões religiosas. No entanto, a modernidade se impôs no século XX. De forma ubíqua, ela esteve em todas as partes e acabou modelando a nossa existência no planeta. Aspectos interessantes, até hilários, com muito humor, né, retratam ainda certos conflitos, certos confrontos que acontecem, mas de forma mesmo de inadequação, de desajuste, né, como nos famosos filmes de Jacques Tati, em especial O Meu Tio e Playtime, né, nos anos 50, 60, quando o protagonista, o Monsieur Hulot, tenta se relacionar, mas não consegue, com a dinâmica, com os valores dessa vida moderna, né? E de tudo que ela exige de nós. Na sua opinião, o que está acontecendo com o século XXI? Se no século XX há um desconcerto, um desacordo, um desajuste aos valores da vida moderna, a dinâmica da vida moderna, o que está acontecendo no século XXI e ficou evidente nesses processos, principalmente nesses processos de eleição, né, que estamos assistindo no mundo, ou dessa dissolução até da democracia, né, é que há uma aversão ao que não se concorda, né, um ódio, um rancor, uma repulsa, e eu diria a complexidade, né. Sim, travamos guerras culturais na atualidade, uma vez que a autocracia, em particular, rejeita, tem aversão, mas também nega a complexidade. Vejam, isso está claro nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, mas em particular no Brasil, quando o meio ambiente, a ciência, as artes, a diversidade cultural, a própria sexualidade e a diversidade de gênero, entre tantos outros fatores, estão sob ataque. A eleição norte-americana demonstrou que a guerra não acabou. Continuamos em luta. O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, a pressão ocular é mantida por um líquido que circula da parte de trás da íris até a periferia da córnea, passando pela pupila, ou humor aquoso. Líquido e humores, que papel tem na visão? Demorou muito tempo para que a humanidade descobrisse alguns materiais que fossem capazes de transmitir a luz, corrigir o grau e, assim, fazer o ajuste fino na visão das pessoas. Cristais, vidros, acrílico e, mais recentemente, outras ligas têm se mostrado úteis como lentes. Mas, ao longo da existência e na grande maioria dos animais, a água é o princípio da transparência dos olhos. A água, segundo estimativas,
compõem praticamente 70% do nosso corpo. Nos olhos, esses números chegam e ultrapassam 90% em alguns dos tecidos. A sua característica de transparência e a possibilidade de compartimentalização em membranas finas faz com que seja a água uma excelente lente, com transparência e capacidade de renovação. Os olhos produzem secreção lacrimal, o humor aquoso e tem também maior parte do seu tecido, da sua cavidade, preenchida pelo humor vítreo. Esses são líquidos de consistências diferentes, finalidades diferentes e composição bioquímica também muito distintas. De fato, o humor aquoso é muito distinto, tanto do seu vizinho próximo, o humor vítreo, que tem uma consistência bem mais gelatinosa, como é muito distinto também do seu vizinho externo, o filme lacrimal. O humor aquoso é produzido logo atrás da íris, nesse corpo ciliar, preenche a câmara posterior, atravessa a pupila e vem preencher a câmara anterior, sendo então escoado no ângulo entre a córnea e a íris. Excesso de produção ou dificuldade de escoamento elevam a pressão dentro do olho. Esse problema, atingindo níveis desconfortáveis para a saúde, podem estar relacionados com uma doença chamada glaucoma. O humor aquoso mantém a pressão ocular. Então, a pressão arterial tem relação com pressão elevada nos olhos? Muitas pessoas vêm à consulta e perguntam se agora, se sabendo, portadores de hipertensão arterial estão também em risco para ter glaucoma. Na verdade, a associação não existe pelo mecanismo das doenças que são distintos. Muitas vezes a combinação acontece porque, casualmente, as duas acontecem na terceira idade e as duas acontecem com quem faz acompanhamento médico e, portanto, recebe o diagnóstico, uma vez que muitas das vezes pressão arterial elevada, pressão ocular elevada são assintomáticas. É necessário ser descoberta na consulta, ser tratado para evitar danos maiores, danos futuros. O humor aquoso tem propriedades nutricionais de oxigenar os tecidos dentro do olho e essa renovação é muito importante, uma vez também que ele modula a inibição da inflamação e faz com que haja um controle dos seus solutos de acordo com as demandas dos tecidos. Curiosamente, grande parte da farmacopeia desenvolvida está relacionada ao tratamento do glaucoma. Hoje, a medicina é bastante competente em conseguir reduzir a produção do humor aquoso ou facilitar o seu escoamento. Mas na situação oposta, que seria um indivíduo com má produção ou excesso de escoamento, nós não temos bons recursos terapêuticos para lidar com isso. Assim, ficam as dicas. Humor aquoso, um líquido valioso que produzimos em microscópicas proporções e mantém a saúde e a transparência dos nossos olhos e pode estar relacionado ao glaucoma. Hipertensão arterial sistêmica, que está relacionada ao aumento da pressão sanguínea, é um outro departamento, merece também consideração e atenção para a saúde, mas glaucoma e hipertensão arterial são doenças distintas. Atenção ao diagnóstico e converse com o seu médico. Muito obrigado. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Como gêmeos idênticos, aqueles resultantes de um único óvulo fertilizado, e os fraternos, frutos da união entre dois óvulos e dois espermatozoides, respondem à infecção pela Covid-19. Esse é o tema de hoje de Decodificando o DNA. Hoje eu vou falar de gêmeos e por que a comparação entre gêmeos idênticos, também chamados de monozigóticos, e gêmeos fraternos ou dizigóticos, pode trazer informações importantes para determinar quanto de uma característica ambiental e quanto é genética.
Os gêmeos idênticos são resultantes de um único óvulo fertilizado que se dividiu e, portanto, os gêmeos monozigóticos têm o mesmo DNA. Já os gêmeos dizigóticos são resultantes da fertilização de 2 óvulos por 2 espermatozoides. Portanto, os gêmeos dizigóticos ou fraternos têm em comum 50% do seu DNA, da mesma maneira que irmãos não gêmeos. A única diferença é que compartilharam simultaneamente o mesmo útero. Mas por que a comparação entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos é importante para determinar quanto de uma característica depende dos genes e quanto do ambiente? Se um fator, uma doença contagiosa que estamos estudando, depender só do ambiente, a expectativa é de que gêmeos monozigóticos e dizigóticos sejam igualmente afetados. Isso já foi demonstrado, por exemplo, no sarampo. Por outro lado, se a característica que estamos estudando depender de fatores genéticos, espera-se uma maior semelhança ou concordância entre gêmeos idênticos do que não idênticos. E essa estratégia de comparar gêmeos monozigóticos e dizigóticos foi usada pelo nosso grupo no caso de bebês que nasceram com microcefalia, por terem sido expostos ao vírus Zika durante a gravidez. Na época, nós observamos uma concordância muito maior em gêmeos monozigóticos do que dizigóticos, o que estava de acordo com uma contribuição genética favorecendo a suscetibilidade para desenvolver microcefalia. Mas a questão que quero discutir hoje é: será que gêmeos monozigóticos são realmente totalmente idênticos? É comum ouvir de quem convive com gêmeos idênticos que, embora muito parecidos fisicamente, as personalidades podem ser muito diferentes. Mas, professora, será que isso depende só do ambiente? Na realidade, sabemos hoje que essas diferenças, embora possam ser sutis, já começam a acontecer no útero. Em primeiro lugar, como ocorrem inúmeras divisões a partir do embrião até a formação de um bebê, podem ocorrer variações no próprio DNA. Mas mais do que isso, sabemos que ocorrem diferenças que chamamos de epigenéticas, que são variações no modo como os genes se expressam sem alterar o DNA. Isto é, dependendo de cada tecido, os genes podem ser ativados ou silenciados. E essas variações ocorrem já no útero e também durante a vida, a depender de fatores ambientais. Isto é, os gêmeos monozigóticos já nascem com inúmeras diferenças epigenéticas. E uma característica interessante que comprova isso são as impressões digitais, que diferem mesmo em gêmeos idênticos. Isso também ocorre no caso de doenças complexas que dependem da interação entre vários genes, todos de efeito pequeno, e o ambiente, como esquizofrenia, diabetes, doenças autoimunes, cardiopatias congênitas, entre outras. Bom, além disso, gêmeas monozigóticas do sexo feminino podem diferir mais do que gêmeos monozigóticos do sexo masculino. Mas por que isso, professora? A explicação é que, como o sexo feminino tem 2 cromossomos X e o sexo masculino só tem um X, um dos cromossomos X nos embriões do sexo feminino é inativado. Isso ocorre ao acaso. Nós chamamos isso de compensação de dose. Isto é, nós mulheres somos um mosaico. Em metade das nossas células está ativo o cromossomo X herdado da mãe e inativado o X paterno. Na outra metade das células ocorre o contrário. O X materno é silenciado e o X paterno é o ativado. Então dá para imaginar que qualquer desvio nessas proporções, e que pode ocorrer ao acaso, vai ser um outro fator de diferença entre gêmeas monozigóticas. E, de fato, observa-se que gêmeas monozigóticas diferem mais entre si do que os gêmeos monozigóticos, que só têm um cromossomo X. Bom, agora, para descobrir o papel da genética na variabilidade clínica da Covid-19, estamos comparando a concordância entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos vivendo no mesmo ambiente. E contarei o que observamos em uma próxima coluna. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.